Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo Soares. Quero apresentar a vocês mais uma das nossas curiosidades bíblicas. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe. Como sempre em nosso canal, temos trazido informações e curiosidades bíblicas para o seu crescimento bíblico. E uma das nossas curiosidades bíblicas que vamos estar estudando é: Maria continua virgem? O que diz as Escrituras? Então este vídeo é uma refutação a alguns ensinos, alguns dogmas que são ensinados, dogmas, lei, que tem que ser, sim, obedecida. Então nós vemos aí que a virgindade de Maria, sendo ensinada em algumas igrejas, principalmente na Igreja Católica, não estou aqui para divergência de religião, ou de placas, ou de denominação, mas trazer a vocês o conceito bíblico, o que diz a Bíblia. Maria ainda continua sendo virgem? Então aqui é uma refutação a alguns ensinos bíblicos e alguns ensinos errôneos das Escrituras que não condiz com o ensinamento bíblico. De fato, a virgindade de Maria é explícito nas Escrituras. Isaías foi prometido que nasceria de uma virgem. Mas, de fato, nós encontramos nas Escrituras algumas divergências de opiniões, mas temos que olhar e se deparar com as Escrituras, o que exatamente as Escrituras nos ensinam. O que as Escrituras nos diz sobre isto? Qual é o conceito bíblico sobre isso? Primeiro, vamos estar analisando uma pequena fala de um padre famoso na mídia, respeitando-se pois o seu cargo eclesiástico na Igreja Católica, mas pegando uma pequena frase que ele diz sobre a virgindade de Maria, conceito da Igreja Católica sobre a virgindade de Maria, que Maria ela é virgem antes e depois da concepção. Quando ela chama Nossa Senhora de a sempre Virgem Maria. Veja, a primeira coisa que a igreja está nos dizendo é que Nossa Senhora permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. Quando nós ouvimos essas palavras, o que diz as Escrituras? A Bíblia, ela nos declara sim. Nós vemos em Mateus, capítulo 1, versículo 25. Sim, a Bíblia diz: e não conheceu Maria José até que deu à luz a Jesus Cristo. Então nós vemos que até que Maria não teve Jesus, ela não conheceu José. Essa palavra conheceu, nós vemos em Gênesis 4:1, a Bíblia diz: e conheceu Adão e Eva e assim teve filhos. Essa palavra conheceu nas Escrituras é ter relação sexual, é ter intimidade. Então nós vemos que até que Jesus não nasceu, Maria não conheceu José. Mas e depois? O que diz as Escrituras? Primeiro temos que analisar que a Igreja Católica e os padres ensinam que Maria é virgem antes e depois da concepção e continua sendo virgem. Então nós vemos que as Escrituras não nos afirmam isso. Primeiro temos que entender que dogma é uma coisa, as Escrituras nos diz outra coisa. Então nós temos que num dogma, numa lei
da Igreja Católica ou nas Escrituras. Vamos ouvir o que o padre Paulo Ricardo diz sobre este assunto. De onde surgiu esta ideia da virgindade de Maria? Se é extraído das Escrituras ou é extraído de algum concílio ou da própria Igreja Católica? Pois bem, quando a Igreja ensina que Nossa Senhora é sempre virgem, ela espera de nós um assentimento de fé. Porque é um dogma, é dogma de fide, é algo da fé católica. E se você crê em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica, você crê na virgindade perpétua de Nossa Senhora. Você pode constatar isso nos catecismos, o recente catecismo da Igreja Católica, os catecismos tradicionais, mas eu vou fazer 2 citações de intervenções do magistério mais antigas para atestar mesmo que essa é a fé da Igreja. Em 649, num concílio de Latrão, foi dito assim, que se alguém negar que a Virgem Maria permaneceu inviolada na sua virgindade, seja condenado. É um cânon de um sínodo que atesta claramente que não é considerado verdadeiramente católico quem questiona essa realidade. E de forma mais explícita, o Papa Paulo IV, em 1555, disse o seguinte, que semper in virginitatis integritate, ela permaneceu na integridade da virgindade sempre. E o que quer dizer esse sempre? Scilicet, ou seja, quer dizer, sempre quer dizer o seguinte, ante partum, in parto et perpetuo post partum. Ante, in e post. Eis aí a virgindade de Nossa Senhora. Ao ouvir as palavras do padre, nós percebemos que esse ensino vem gerando-se desde os tempos dos concílios, e aqueles que não respeitavam esta lei era considerado anátema e não era considerado da Igreja Católica. Então, esta ideia da virgindade de Maria foi imposta de maneira que quem não obedecesse não faria parte da igreja e nem daquela cúpula, de pessoas que acreditavam ser santos e as outras denominações não ter mais o que fazer porque estava já lançada no inferno. Então, este vídeo não é para atacar nenhuma denominação, mas para trazer o conceito, o que a Bíblia ela nos diz. Então, o que diz as Escrituras, depois que Jesus nasceu, o que aconteceu com José e aconteceu com Maria, o que acontece com todos os demais casais, eles multiplicam a família, eles têm filhos, foi o que aconteceu, o que diz as Escrituras. Então, vamos para as Escrituras. Mateus capítulo 13, versículo 55. Ali, Jesus estava no meio da multidão e os fariseus, saduceus, os perseguidores de Jesus, dizendo, não é este filho do carpinteiro? E que este não é filho de Maria? E que os seus irmãos estão entre nós? Os seus nomes são Tiago, Judas, Simeão. Então Jesus ele teve sim 4 irmãos. E uma coisa que nos chama a atenção no versículo 56, ele dizendo, não está entre nós todas as suas irmãs? Então nós vemos que depois da concepção de Jesus, José e Maria teve 4 filhos e mais do que uma filha, porque ele diz, todas as suas irmãs não estão entre nós. Então, não podemos ensinar além das Escrituras. Temos que analisar as Escrituras e ver se verdadeiramente as Escrituras nos afirmam isso. Então, Maria, respeitando a fé e a crença, Maria foi sim virgem até o nascimento de Jesus. Depois, Maria teve filhos, filhas, viveu a sua vida natural. Ela foi uma mulher de suma importância
nas Escrituras e na história, né, do plano salvífico de Deus, o nascimento de Jesus. Mas Maria não continua virgem segundo as Escrituras. Maria foi uma mulher de Deus. Maria deve sim respeito à autoridade divina e às bênçãos divinas. Mas Maria é uma mulher como todas, como todos os demais apóstolos, profetas, patriarcas, homens e mulheres de Deus. Ela vai receber o seu galardão como nós. Ela é importante, foi de suma importância, uma mulher valorosa, mas ela não continua virgem. A sua virgindade não atesta, não é comprovada nas Escrituras que ela continua sendo virgem. Se você gostou desse vídeo, venha compartilhar, venha se inscrever. Deus vos abençoe.